Novos resultados exigem novas atitudes. E o que nós concluímos com isso, né? Atitude gera resultado. Atitude gera resultado. E eu acho incrível é que quando a gente quer mudar os resultados, às vezes a gente quer ir direto no resultado e mudá-lo. A gente fica insatisfeito. E é muito parecido com o fruto, né? Quando você quer mudar o fruto, você vai lá e precisa mudar a semente. Não tem como plantar semente de melancia e colher melão. Se você plantar melancia, você colhe melancia, tá bom? Então, novos resultados exigem novas atitudes e a atitude gera o resultado. Bom, vamos pensar assim: uma pessoa que quer um resultado diferente, ele precisa mudar as atitudes. O que nós fazemos costumeiramente, né? A gente muda simplesmente a nossa vontade. Vontade não é ação. Olha que interessante. Isso serve aí para você entender. Vontade não é ação. Tem um ditado que não é verdadeiro, que diz que quem tem vontade tem a metade. Não é verdade. Por quê? Vontade não é ação. Vontade nem sequer é fé. Vontade é só um desejo perdido, tá certo? Agora, o que pode mudar um resultado? O que pode mudar um resultado é o que gera o resultado. Vamos pensar assim, ó. O resultado é como se fosse o fruto, a árvore é como se fosse o processo e a semente é como se fosse essa atitude. Então, todo dia, quando você dorme, acorda, trabalha, faz o bem ou faz o mal, ou seja lá como você vive o seu dia, você cria a sua semente. E aí, essa semente, todos os dias, quando você vai dormir, é como se ela fosse plantada. Ela vai lá e é plantada na terra e, no seu devido tempo, vai dar o seu fruto. E aí, esse fruto vai nascer. E vai nascer uma árvore desse fruto. Essa árvore, dessa semente, a árvore ainda não tem fruto. E aí, o que vai acontecer? Essa árvore é o processo. Novamente, tem gente que quer antes da árvore, já vê o fruto. Não existe fruto sem árvore, não existe árvore sem semente. Olha que interessante. Então, como é que eu faço, né? Eu tenho acompanhado, hoje eu estou com, sei lá, mais de 200 horas de coaching individual, né? Agora com coaching grupo também, que são treinando pessoas para alcançarem os resultados. Então, como é que a pessoa chega diante de mim ali na mesa, né? Eu fiz o curso de Master Coach, tenho ajudado pessoas com inteligência emocional, com as áreas que são debilitadas. Como é que a pessoa chega ali? Ela chega com a síndrome do herói. E aí eu preciso falar para você sobre o que é a síndrome do herói. O que acontece? Normalmente nós queremos que alguém resolva o nosso problema. Isso é muito comum em todo mundo, em mim e em você. Nós queremos que alguém, seja o super-homem, seja Jesus Cristo, seja o gerente do banco, seja o pai ou a mãe, a gente quer que essa pessoa venha até nós e a gente abra como assim um gênio da lâmpada, né? E aí a gente dá uma esfregada e faz alguns desejos, uns pedidos, e aí surge a solução. A gente quer uma solução pronta. Ou seja, o que a gente está dizendo com essa atitude? Nós queremos dizer assim, olha, um fruto, ele passa por 3 fases, pelo menos. Quais são as 3 fases? São, primeiro, a semente. A semente precisa ser criada, né? E ela vem de um fruto. Qual é o fruto? O seu dia. O seu dia gera uma semente. Aí essa semente ela precisa ir para a terra e germinar, ela precisa morrer, ela precisa se arraigar na terra. E aí nasce a árvore, que é o segundo estágio. Desse segundo estágio, nasce o fruto, que é o terceiro estágio. Quando nasce o fruto, né, ele precisa amadurecer. Existe um processo.
E aí, quando esse fruto está pronto, aí eu posso desfrutar do resultado. Como é que nós fazemos? Um pouquinho diferente. Você quer um carro. Qual seria o correto para comprar um carro? Pegar do meu salário, juntar dinheiro, esperar o tempo e então comprar o carro que eu quero. Não é assim que a gente faz. A gente pega o nosso salário, pega os últimos 3 contra-cheques, qualquer semelhança é mera coincidência, vai no gerente do banco, que é o cara que mais entende sobre dinheiro na face da terra, segundo a nossa concepção, e a gente fala para ele assim: tem como você me emprestar o dinheiro? Porque eu quero ir hoje na concessionária, pegar o meu carro e sair de lá dentro de um carro. Entende que a pressa, eu não quero viver o processo. Eu quero simplesmente o fruto. Eu quero o mais rápido possível. É aquela frase. Eu não quero a dor do parto. Eu só quero o menino. Então, quem é apressado diz isso. E aí eu ignoro todas essas coisas. Aí, até aí tudo bem. Você paga as prestações, paga o que está ali e pronto. E 5 anos se foram, né? Beleza. O que precisa mudar nesse processo? Eu entender qual é o processo. Eu entender o que deve acontecer para que eu possa ter esse veículo no melhor tempo possível e da maneira correta. Então eu preciso entender o processo. E processo ele demora, porque você planta a semente, imagina alguém apressado desse jeito, que plantou uma semente de manga e ele quer que o pé de manga surja da noite para o dia. Ele vai amanhecer no outro dia que o pé de manga esteja lá. E não é assim que funciona. Então, a atitude, ela não é simplesmente, eu mudei de atitude hoje. E aí, hoje eu mudei de atitude, agora eu já quero o resultado. Não é assim. A mudança de atitude tem que ser constante. Ela precisa de constância. Ou seja, é preciso você mudar a atitude e manter essa atitude durante todo o tempo do processo. Por quê? No caminho do sucesso, a ideia é que você não tenha a coisa de uma vez só. Você vai, aos poucos, conquistando aquilo que você quer, certo? Então, vamos pensar assim, ó. Como eu consigo consistência para ver o processo? Primeira coisa, eu preciso definir muito bem onde eu quero chegar. Isso é muito importante. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, é a mesma coisa de eu estar num barco à deriva no meio do mar. Para onde eu vou? Para onde o vento soprar. Porque daí eu não sei para onde eu quero chegar, para onde eu quero ir, para onde que vai esse barco que eu estou pilotando. Aí a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é: todo navio tem um capitão. E eu te pergunto, quem é o capitão do seu navio? Hoje, se nós formos falar hoje, quem é o capitão do seu navio? Quem é que está conduzindo o seu barco? Quem é que está conduzindo o seu navio? Quem é que está dizendo para onde tem que ir? Quem é que está comandando a tripulação? Quem é que está falando o que tem que fazer? Fala para mim. Se for você mesmo, coloca aí. Eu. Então, o navio ele precisa de um capitão. Agora, por que eu estou te perguntando isso, sendo que é uma pergunta até retórica? A pessoa diz assim, mas quem está no controle do navio sou eu. Ok. Então, por que você coloca a culpa nos outros? Pelos seus resultados. É como se você estivesse dizendo que quem está plantando as sementes não é você, são outras pessoas. Então, uma das primeiras atitudes que precisa mudar é justamente a reclamação. A reclamação, ela não tem nenhum benefício. Nenhum. Você reclama e o seu cérebro entende, agora vamos lá um pouquinho para a neurociência, né? Ele entende que
aquilo que você, como é que se diz, dá muita importância, ele vai tentar, ele vai tentar sempre trazer mais para você. Então, se você reclama, o teu cérebro vai trabalhar para que tenha mais oportunidade de você reclamar mais, porque ele entende que você gosta de reclamar. Entende? Então, você precisa entender que a reclamação não tem benefício. Tem gente que diz assim, mas eu vou fazer uma crítica construtiva. Bom, toda crítica é ruim. Só tem uma pessoa que pode fazer a crítica boa. É quem recebe. Aceitar como feedback. Mas a pessoa que está fazendo a crítica, ela está dizendo assim, o jeito que você fez não está legal. Entendeu? O jeito que você fez não está legal. Aí, você pega e começa a reclamar. E aí, quando você reclamar, o teu cérebro começa a trazer mais e mais situações que você seja embebecido, né? Que você seja cheio daquelas situações. E aí você começa a reclamar mais e mais. E aí você começa a dizer para as pessoas, tá vendo por que eu reclamo? Porque as coisas são assim mesmo. Você fala assim para alguém, mas não vai dar certo. Fala assim, vai, moço, vai dar certo. Não, senta aí para você ver. Mas tá dando certo. Não, espera mais um pouquinho. A pessoa é sempre pessimista. Não existe reclamão otimista. Olha só, essa frase é até uma frase digna de se anotar, né? Não existe reclamão otimista. Não existe uma pessoa que reclama demais que seja otimista. Todo reclamão é pessimista. E aí, o que, que você tem que fazer? Primeiro, parar de reclamar. A primeira coisa para que os seus resultados mudem é parar de reclamar. Por que parar de reclamar? Porque quando você reclama, o teu cérebro entende que aquilo é importante para você e aí ele começa a trazer mais vezes aquelas mesmas situações. Agora, peraí, se eu estou explicando que o cérebro traz aquilo que eu dou valor, então aí entra a questão de pensar em coisas legais, em coisas positivas, né? Porque ele vai trazer mais daquilo que eu dou atenção. O que acontece? Você já percebeu que quanto mais você reclama de uma pessoa, mais você tem raiva da pessoa, mais aquela pessoa parece que aparece na tua frente? Parece que ela te irrita mais? Porque teu cérebro entende que aquela pessoa é importante para você. Interessante, não? Então, quando eu digo novas atitudes, novos resultados, exigem novas atitudes, é que a sua atitude tem que mudar. Agora você fala assim, Mário, eu sou responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida, porque existem duas linhas de pensamento. Aqueles que são radicais e dizem que tudo que acontece na sua vida é culpa sua, e existem aqueles que são liberais, que dizem não, você é vítima do ambiente, você é fruto do ambiente que você vive. Então vamos lá. Nós acreditamos, eu acredito, que é 90-10. 90% é responsabilidade sim sua. É aquilo que você atrai para si. É aquilo que você pensa, é a maneira como você age, é o jeito que você fala. Isso tudo atrai sim. 10% é o meio que você está, os amigos que você tem, a crise do país. Então, tudo isso soma 10%. Então, a questão não é o que acontece com você, porque o que acontece com você são os 10% que determinam. Agora, a questão é como você vai reagir diante do fato, né? Diante daquilo que está acontecendo. E aí, são 90%. Então, eu não preciso mudar as coisas à minha volta. Eu preciso mudar a minha atitude. E a primeira atitude é parar de reclamar. Para quem faz sentido aí, coloca aí João Rios de Brito, Michele, Valda, até o próprio Rick aí, se ainda estiver aí, né? Parece que ele está sem o que fazer. Aí, Eric, Lina,
Aparecida Cristênia, né, minha colega de curso aí, coloca aí, se faz sentido. Porque a questão da reclamação ela é tão tóxica que é como você produzir veneno diariamente, quando você reclama de tudo. Então, quando você para de reclamar, você produzir veneno. Não quer dizer que sua vida vai melhorar só por causa disso. Ela só vai deixar de ser pior. Aí, o que eu coloco no lugar da reclamação? Tem gente que diz assim, a palavra tem poder. Não, a palavra não tem poder. A palavra não tem poder. Quem tem poder é você. A palavra é simplesmente uma verbalização daquilo que você sente. Não adianta você falar uma coisa com a boca, Tiago fala isso, né? Não adianta você falar uma coisa com a boca se no seu coração está outra. Então, o que tem poder, na verdade, é o que Deus nos deu como seres humanos. Ele fala que a terra é nossa. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, você tem poder sobre a terra. Você vê que lá em Gênesis 3, Gênesis 2, aliás, Deus dá o poder ao homem para dominar. O poder de dominar a terra é nosso, do homem e da mulher. Quando eu falo homem, homem com H maiúsculo quer dizer humanidade, né? Então, o poder é nosso. E aí, como é que a gente faz? A gente simplesmente domina. A gente simplesmente diz o que tem que acontecer. Quem determina o que vai acontecer sobre a Terra no dia a dia é o ser humano. Quem determina o que vai acontecer no seu dia é 90% sua atitude, 10% as outras coisas. A geografia, as pessoas, o momento econômico, o tempo. Então, eu posso parar a chuva? Não. Eu não posso parar a chuva. Apesar de que teve algumas pessoas já na Bíblia que pararam chuva, né? Disseram que não ia chover. Mas o que eu estou dizendo é, eu não posso impedir que a chuva caia. Agora, a minha atitude diante de estar chovendo, ou fazendo sol, ou muito empoeirado, ou ter muita gente no trânsito, ou alguém ser irresponsável, isso daí sou eu que mando. E aí eu posso simplesmente verbalizar aquilo que está no coração. O que está no coração deve sim ser verbalizado. Só que o que está no coração não sai só através de palavras. Ele sai também através daquilo que eu coloco no rosto. A Bíblia diz assim, que um coração alegre formoseia o rosto. Então, o que eu comunico não é só o que eu falo. Na verdade, a fala, ela é responsável por mais ou menos 7% da sua comunicação. 93% da sua comunicação é não verbal. Se não fosse assim, você não conheceria quando uma pessoa está bem ou está mal. Você já viu que tem gente que está sorrindo, mas por você conhecer tanto a pessoa, você percebe que ela está mal. Mas ela está sorrindo, ela está comunicando, ela está contando uma piada, ela está dizendo ali e ela está mal. Contar para vocês o que aconteceu uma vez no meu serviço. Né? Eu chego, tá lá um rapaz, coloca aí, Edivano, o que diz em Provérbios 15, 13, eu acho que é esse do a alegria um coração alegre formoseia o rosto, né? Então eu chego lá no serviço, tá lá um rapaz. Eu sabia que o pai dele estava no hospital e ele tá lá trabalhando, muito exemplar no trabalho e tudo mais. E eu tô lá vendo aquela situação. Falei, não é normal. Como é que o pai dele está no hospital e ele está trabalhando? E aí eu fiz uma pergunta simples. Eu falei assim: posso orar pelo seu pai que está no hospital? Aquele homem maior do que eu simplesmente baixou e começou a chorar. Ou seja, ele estava tentando se distrair no trabalho para não pensar no problema que estava lá. Tanto é que, depois de algum tempo, né, o pai dele estava muito doente, veio a falecer. Mas ele agradeceu muito, porque ele falou: o meu coração estava triste e ninguém percebeu. Você entende que por que a gente deve estudar sobre o ser humano? Por que a gente deve estudar sobre comportamento? Por que a gente deve se entender para ajudar o outro? Tem gente que ajudar outras pessoas, mas ele não sabe se ajudar. A primeira pessoa a ser beneficiada com a minha filosofia, com as minhas ideias, sou eu mesmo. Depois o outro.
Eu gosto muito de... Não tenho medo nenhum, não é que eu gosto, né? Tem muita gente que gosta. Mas eu não tenho medo nenhum de andar de avião. Me sinto muito seguro, tranquilo. E aí as instruções iniciais, quando você vai decolar, tem uma moça lá na frente dizendo assim, olha, em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão sobre você. Coloque primeiro em você, depois auxilie idosos e crianças. Você entende que não adianta você tentar auxiliar outra pessoa se você ainda não foi beneficiado com aquilo que você pensa, com aquilo que você acha que dá certo? Por isso, nem sempre conselhos são bem-vindos. Por quê? Só deve dar conselhos quando você vê uma situação, quando a sua vida está bem resolvida. Entende? Por quê? Uma coisa é eu dizer o que eu penso com o peso de me importar com quem está ouvindo. Outra coisa é eu ser relapso, né? Pessoal, rapaz, eu tô com um problema no casamento, larga. Larga logo, moço, não tá dando certo, larga. Olha só que compromisso que eu tenho com a palavra que eu tô liberando agora. Entende? Então, é nesse sentido que não se deve dar conselho dessa forma. Agora, se você se importa, se você se coloca no lugar do outro, um conselho é bem-vindo. Aí o Edvano colocou, ó, isso, coração alegre aformoseia o rosto, né? Então a gente conhece alguém feliz pelo seu rosto. Então, o tema é novos resultados exigem novas atitudes. E tem uma frasezinha menor para você memorizar de forma mais fácil. Atitude gera resultado. Atitude gera resultado. O que gera resultado? Atitude. Agora, de onde vem a atitude? Toda atitude vem do seu coração e da sua mente. Eles trabalham juntos, o sistema límbico, o sistema emocional, né, e o sistema racional. Para você tomar uma decisão, você toma a decisão baseado no que você pensa, naquilo que você acha certo ou errado, e naquilo que você sente naquele momento. Agora, qual é o percentual? Lógico que não é uma matemática exata, né, uma ciência exata, mas é assim, ó, da sua decisão que você toma, somente 15% vem do seu racional. 15%. Os outros 85% vêm do seu emocional. Ou seja, por que pessoas tão inteligentes fazem coisas tão bobas? Por que pessoas inteligentes acabam se dando mal nos relacionamentos, nas escolhas, com coisas tão banais? Porque depende muito do seu emocional. Tem gente que é muito inteligente, tem um alto QI, é muito de uma faculdade mental incrível, mas tem um emocional de uma criança. Tem emocional variável, né? Tem um emocional que é abalado por qualquer coisa. E aí, apesar de saber o que é correto, ele acaba tomando más decisões. E onde estão principalmente essas más decisões? Nos relacionamentos, nas decisões que têm a ver com as suas necessidades. Por exemplo, é muito comum ver pessoas brigando no trânsito, porque é um momento que mexe com o seu emocional, que mexe com a sua dignidade, que mexe ali com a sua virilidade. E aí a pessoa fala assim, não arranhou meu carro? A Bíblia até diz assim, né, que sobre deixar a ofensa, né, não levar em conta a ofensa. Então, a pessoa poderia falar assim, não, beleza, você acha isso, eu acho aquilo, eu entro no carro e vou embora. Não acontece assim. Porque o emocional vai lá para cima. Qual é o hormônio que causa isso? É um troço chamado cortisol. É quando o cortisol aumenta, ou seja, o sistema límbico é acionado, e ele vai buscar informação no cérebro, na parte racional, para tentar controlar aquela situação. Só que nesse momento o cortisol aumenta. Aí, em vez dele conseguir reagir de uma forma positiva, ele acaba fazendo besteira. É nesse momento que acontece a besteira. É quando a pessoa diz assim: eu saí de mim. O que é sair de mim? Na verdade, ele não saiu de si. Ele simplesmente deixou que o emocional controlasse. Mas, já que a gente fez o levantamento do problema, agora vamos fazer o levantamento da solução.
Qual é a solução, então? Eu preciso saber quais têm sido as minhas atitudes. Como é que é? Por exemplo, vamos fazer um exercício simples. Que hora você acordou hoje? Você coloca o seu dia como produtivo ou improdutivo? Coloca aí nos comentários, por favor. Coloca aí se o seu dia, se fala assim, Mário, meu dia foi produtivo, entendeu? Ou não, meu dia foi improdutivo. O que significa improdutivo? Quando eu não atingi aquilo que eu deveria atingir. E aí a pessoa não está insatisfeita só com os resultados, ela está insatisfeita também com o processo. Por exemplo, quando uma pessoa pensa sobre produtividade, sobre o que deve alcançar, olha aí, a Alina disse que acordou 4:30 da manhã, foi um dia produtivo, né? Gente, toda pessoa produtiva tem sucesso. Toda pessoa produtiva tem sucesso. Não existe alguém de sucesso improdutivo. Por quê? Produtivo é aquela pessoa que consegue resolver um problema. Quem fica rico não é quem vende muita coisa, é quem resolve muito problema. É quem consegue pensar na solução para a vida do outro. Então, vamos pensar assim, ó, toda produção, ela não pode ser baseada em tarefa. Ela tem que ser baseada em resultado. Existe uma diferença. Entendeu? Então não é acordar cedo, não é fazer muita coisa. Por quê? Isso é uma linha tênue. Qual é a diferença? Tem gente que acorda cedo, trabalha o dia todo e chega no final do dia e não ganhou nenhum centavo. Ué, mas eu fiz coisa o dia todo, eu estou cansado de tanto trabalhar. E cadê o dinheiro? Cadê o resultado? Então existem duas coisas. Gente próspera foca no resultado. Gente que não é próspera foca na tarefa. Entendeu? Tem gente que ama fazer uma tarefa, passa o dia fazendo tarefas, passa o dia fazendo coisas na rua, mas quando chega no final o resultado não é bom. Ele não tem foco no resultado. Ele tem foco apenas em fazer coisas. Faz sentido, gente? Faz sentido aí? Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido a questão da produtividade? Tem ficha caindo aí de você falar assim, cara, agora eu entendo, porque eu foco muito na tarefa. Tem gente que tem uma tarefa para fazer, como, por exemplo, fazer uma planilha. E aí, ele passa o dia fazendo aquela planilha. E aí você pensa assim, mas o que essa planilha vai resolver? Não, por enquanto nada, ela é só um meio, ela é só uma tarefa a mais. Então, a Lina está dizendo aí, verdade, dia produtivo pode ser em vários aspectos além do dinheiro, né? É verdade. Mas se o que você precisa é dinheiro, o que você precisa produzir é dinheiro. Não dá para comer com sorriso. Então, quem quer, por exemplo, saúde, eu estou passando por isso, né? Eu estou tendo que acordar aí. Eu já acordo, né, todo dia antes das 5 da manhã, e aí 6, 6:15 no máximo eu estou na academia, porque o meu resultado que eu estou precisando é de saúde, é de exercício físico. Então, eu tenho que ver se o meu dia é produtivo nesse sentido. De igual modo, eu preciso produzir na área da alimentação. Então, o que adianta ganhar dinheiro e não ter saúde? Não. Mas adianta ter muita saúde e não ter dinheiro? Também não. Então, eu tenho que saber, por isso que eu disse, olha, o foco é no resultado. Qual é o resultado que você quer? Ah, eu vou ajudar as pessoas. Ok. Mas quando chegar a conta de água, você vai pagar com o quê? Então, eu tenho que produzir no sentido de ajudar pessoas e tenho que produzir dinheiro também. Tenho que aprender a vender. Tem que ter grana no bolso. Como diz meu amigo Paulo Vieira, né? Sem dinheiro não há poesia. Então, qual é o resultado que você quer? Porque o que acontece com uma pessoa que é produtiva e não chega ao resultado? Ela é focada em tarefa. Ela é focada em várias tarefas. E aí, nós precisamos pensar assim, olha, novos resultados exigem novas atitudes. Por quê? Porque os resultados que eu produzi até aqui são as minhas atitudes comuns. Vamos falar um pouquinho novamente de neurociência, você entender o seguinte.
Quando você vai fazer uma tarefa, o teu cérebro, ele vai querer primeiro fazer do jeito que ele já sabe. Ele não quer aprender um jeito novo. Ele quer fazer o jeito que ele já sabe. E aí entra uma questão muito interessante. É impossível ensinar alguém que já sabe tudo, ou que acha que já sabe tudo. Por quê? Porque a pessoa já sabe, ela já tem a filosofia dela. Ela viveu até agora do jeito dela. E aí você tenta falar assim, olha, fulano, você precisa ler livro. Aí a pessoa diz assim, ler? Para quê? Olha, esse daqui fala sobre autorresponsabilidade. Sei tudo sobre autorresponsabilidade. Esse daqui fala sobre a área financeira. Eu sei tudo sobre a área financeira. Esse daqui fala sobre como ter saúde. Eu sei tudo sobre saúde. Então, essa pessoa é impossível de ajudar ela, porque ela já sabe tudo. E aí eu te pergunto, existe na Terra alguém que saiba tudo? Não, mas essa pessoa acha que sabe. E aí, o resultado não vem, porque a atitude não muda. Se você mantém a mesma atitude todo dia, os resultados só são de acordo com a sua atitude. Aí o Ranieri até colocou aqui, ó, sair da zona de conforto. Ranieri, excelente comentário, porque vem casado com a sequência do que eu ia falar, que é assim, ó, a zona de conforto nem sempre é confortável, esse nome não faz jus ao local, porque a zona de conforto pode ser uma zona de costume, né? O teu cérebro, ele se acostuma, ele cria o hábito. Olha só, eu ouvi o seguinte relato de um homem, né? Ele falou, todo dia eu chego em casa, aí eu chego, abro a porta, ela foi descrevendo passo a passo. Aí eu tranco a porta, jogo a mochila em cima, do lado do sofá, caio no sofá, pego o controle da TV e começo a assistir. Olha só, toda noite ele faz isso. Aí, dali 5 minutos, ele sente fome, ele pega o telefone e pede uma pizza. E aí ele come a pizza. Na cabeça dele, lá no dia a dia, ele pensou assim, à noite eu vou lá naquela academia e vou me matricular. À noite eu vou tomar um suco verde, eu vou tomar uma sopa, eu vou chegar em casa, tomar banho e fazer uma caminhada. Mas na hora que ele chega, o cérebro ele começa a mover ele por aquilo que é comum. E aí ele diz que percebeu isso. Chega, joga a mochila perto do sofá, se joga no sofá, pega o controle, liga a TV, dali a alguns minutos pega o telefone, pede uma pizza, pede um lanche, pede um sanduíche, come, toma banho na marra e vai dormir. E ali se foi outra noite. E dali a pouco mais alguns quilos. O que precisa para sair da zona de conforto? Primeira coisa, primeiro passo, porque entre a zona de conforto e o sucesso tem ali pelo menos 4 ou 5 degraus. E qual é o primeiro degrau? O primeiro degrau é a consciência. Para eu sair da zona de conforto, eu tenho que ter consciência de que eu estou na zona de conforto. Para eu sair da zona de conforto, eu tenho que saber com o que eu estou insatisfeito nesse momento. Porque quem está satisfeito com o financeiro, para que vai estudar finanças? Tem gente que está com a conta zerada e você fala para ele, olha, tem esse livro aqui. O livro que eu indico, gente, deixa eu ver se ele está por aqui, ó. Está aqui, ó. Esse livro aqui me ajudou demais. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. É um livro incrível. Então, para que eu vou estudar esse livro se eu já sei tudo? E aí, quando ele vai passar o cartão, que o cartão não passa, quando ele vai fazer uma compra que ele não tem dinheiro, quando ele sente vontade de fazer uma viagem que ele verifica que não tem condições, a ficha cai. E isso desperta a consciência, não quer dizer que ele esteja totalmente consciente. Só desperta. Opa, tenho que dar mais atenção à minha vida financeira. O salário entrou, 2 dias depois ele sumiu. Cadê o dinheiro? Entende? Então, o primeiro passo para sair da zona de conforto é a consciência. E tem gente que pergunta também assim, como é que eu faço para ajudar alguém a sair da zona de conforto? Primeira coisa, você precisa sair da sua zona de conforto. Como é que você vai ajudar alguém se não vai ser só acusação? Nessa empreitada de subida, não tem como você ajudar alguém de baixo. Não tem como você empurrar alguém. Você tem que estar um passo à frente e puxar a pessoa.
Porque você tem que saber como foi para você sair. Você tem que também ter empatia. Tem gente que quer mudar, mas ele olha para você e vê julgamento. Ele vê que você julga ele, que você acusa ele. Quantos filhos eu já vi acusando os pais? Ah, meu pai não sabe lidar com dinheiro, meu pai isso, meu pai aquilo. Olha que risco, né? Chega a ser até uma desonra, né? Por quê? Porque não é jeito de tratar pai e mãe. E aí, como é que você sai da zona de conforto? Consciência. Como é que a gente desperta consciência? Você precisa fazer uma anamnese, uma pergunta, né? O que a gente chama de maiêutica socrática, né? Sócrates, ele diz que uma boa pergunta, ela é como um parto. Ele tem, a maiêutica, inclusive, quer dizer isso, né? Então, assim, para você ajudar alguém, você precisa baixar o seu julgamento. Você não pode chegar na pessoa achando que você sabe tudo que é certo e que é errado. E aí você chega na pessoa entendendo a situação dela, se colocando no lugar dela. Como seria se você estivesse no lugar dela? E aí sim você faz perguntas. Você não chega lá concluindo. A pior coisa que tem nessa fase de ajuda é quando alguém se sente superior a você, melhor do que você e te julga que tudo que você faz é errado. Olha que risco. E aí o cara está precisando de ajuda, mas ele não quer a sua ajuda. Olha que doloroso, não é? Você tem um amigo que precisa de ajuda, você tem a solução, mas você não consegue comunicar com ele. Então, para ajudar alguém a sair da zona de conforto, você precisa ter empatia, você precisa não julgar, você coloca o julgamento lá embaixo. Fala assim, olha, eu não sou dono da razão, eu não sou a régua do mundo, você é que diz, como é que você se sente? Com que resultado você está insatisfeito? O que você realmente quer alcançar? É a pessoa que tem que responder, não sou eu. E aí, qual é o segundo passo? A gente vai ficar aqui no segundo passo, né? Fazendo esses dois aqui, os outros são bem mais fáceis. É como depois que um avião começa a correr na pista para decolar, né? Depois que ele começa a correr, fica mais fácil para ele ganhar velocidade. Qual é, então, o segundo passo? O segundo passo é uma coisa chamada autorresponsabilidade. É a pessoa se responsabilizar por si mesma. Quem é o capitão do seu navio? Essa é a pergunta. Quem é que manda na sua vida? Porque tem gente que a gente fala assim, fulano, como é que você vai fazer? Não sei. Gente, não sei é resposta de perdedor. Vou te falar por quê. Estou te falando com todo amor e carinho. Por quê? Se a vida é sua, como é que você... Quem é que sabe, então? Entende? Você precisa justamente saber ou pedir ajuda. Fala assim, cara, eu não sei, você pode me ajudar? Aí sim. Mas o não sei, quando eu digo que é de perdedor, é porque é uma fuga. Na verdade, você sabe. Só que para você responder, você tem que mudar. Porque daí, quando você diz que sabe, fala assim, se você sabe, então, por que você não faz? Não é? O que te leva a não fazer? E aí muita gente tem dificuldade de dizer o que ele acha, o que ele pensa a respeito da própria situação. Por quê? Ele tem medo de mudar. E mudar não é fácil. E é nessa hora, para aqueles que estão aqui nessa live e querem ajudar pessoas a mudar. A pessoa fala assim, eu quero ajudar as pessoas, que foi o meu caso. Quando eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, inteligência emocional, coach, análise comportamental, eu pensava assim, como eu posso ajudar as pessoas? E aí eu percebi que para eu ajudar as pessoas, eu teria que estudar sobre pessoas. Eu teria que saber como a mente humana funciona. E aí perceber também que muita gente quer mudar, sabe que tem que mudar, tem consciência, mas ele não consegue. E aí vem alguém, julga e fala assim: você não muda porque você não quer. Não, não é porque não quer. A pessoa tem dificuldade, ela precisa de um ombro amigo. A Bíblia diz que um cordão de três dobras não se rompe com facilidade, né? Então, dois amigos devem andar juntos. Quando um cai, o outro vai lá e fala: vamos embora, levanta aí, vamos andar. E incentiva, né? Então, novos resultados exigem novas atitudes. Qual é o resultado que você quer? A primeira coisa que você é isso. Qual é o resultado que você quer?
Porque senão, olha só, eu conheço gente assim, acorda cedo, trabalha muito, segue um monte de gente, lê tudo quanto é livro, faz tudo que mandam e não tem resultado. Por quê? O que ela está fazendo de errado? Fazendo, ela não está fazendo nada de errado. Mas ela não definiu onde quer chegar. Se eu não sei onde é que eu quero chegar, qual é a estrada que eu pego para não sei aonde? Não tem como. Como é que eu vou chegar no aeroporto e dizer assim, me dá uma passagem? E aí a moça lá vai perguntar assim, para onde? E aí você diz, não sei. Como é que emite esse bilhete? Que hora que sai esse avião? Para onde que ele vai? Quantos passageiros cabem? Ninguém sabe. Então, a primeira coisa que você precisa definir é para onde você quer ir, qual é o resultado que você quer ter. Porque tem gente que quer ter resultado financeiro cuidando da saúde. Ora, é muito bom cuidar da saúde, mas saúde não traz resultado financeiro. Tem gente que quer ficar rico e entra na faculdade. Fala assim, olha, enquanto você estiver na faculdade, vai ser mais desafiador você trabalhar por dinheiro, trabalhar para ficar rico, para ajudar pessoas. Por quê? Porque quem estuda está investindo no intelectual. E é muito difícil que a pessoa consiga investir nos dois ao mesmo tempo. Tem gente que consegue? Tem. Só que é exceção. E aí tem gente que quer ajudar pessoas e montar empresa. E aí monta uma empresa falida. Porque ela monta uma empresa que quer dar emprego para todo mundo. Não dá. Ou é empresa ou é ação social. E aí onde é que eu quero chegar? Não, eu quero ajudar pessoas. Então monte uma ação social, uma associação que ajude pessoas. Porque se você quiser empregar todo mundo que você vê na frente, quem só acha que é possível, quem nunca empregou ninguém. Que não sabe o que é lidar com alguém que chora por um emprego, depois que consegue um emprego, não está nem aí para a empresa. Então, onde é que você quer chegar? Agora, depois que eu defino onde é que eu quero chegar, eu preciso também definir onde é que eu estou. Eu quero alcançar 100. Mas de onde eu estou partindo? Do 0, do 10, do 20, do menos 5? Eu tenho que saber quanto falta para 100. Qual é a sua nota hoje em cada quesito? Por exemplo, no quesito espiritual, onde é que você está? Ah, eu quero atingir 10 na minha vida espiritual. Mas você está onde? Você está no 5? Você está no 2? Você está no 8? Onde é que você está? Ah, eu quero ter uma vida social melhor. Mas onde é que você está? Ah, eu quero ter 10. Mas você está no 2? Você está no 5? Você está onde? Ah, eu quero um profissional, eu quero ser um profissional de renome. E hoje você é o que como profissional? Como é que você se define? Como é que as pessoas falam de você? Como é que você anda por aí? Como é que seu nome roda na mente das pessoas? Então, você precisa definir onde você está. Porque senão você não sabe quantos pontos você precisa. Senão você se torna você torna o seu algo atingível. E vou falar sobre isso e aqui eu encerro. Como é que funciona? É assim, ó. Existe uma coisa chamada autossabotagem. Primeiro, por que existe autossabotagem? Porque o nosso cérebro, ele trabalha pelo nosso conforto e pela nossa sobrevivência, certo? E juntando isso, ele procura economizar energia. Seu cérebro ele não trabalha para gastar energia, ele trabalha para economizar. Se tem um cara que entende de economia, chama-se cérebro, certo? Por quê? Justamente porque ele retém o máximo possível e procura gastar o mínimo possível. Então, quando você precisa pensar em alguma coisa, o teu cérebro fala assim, não, procura um atalho, vê qual é a melhor forma. Por isso tem tanta gente querendo enriquecer do nada. Como é que eu faço para enriquecer rápido? Não, eu quero um negócio perfeito, que em 2, 3 semanas eu já estou ali batendo meu milhão. Não existe. Aí você fala assim, não, mas fulano, em 6 meses ele montou a empresa e ficou milionário. A pessoa só vê a empresa que ele montou e que ficou milionário, ele não vê as outras 5 que ele fechou. Ele não vê as horas de sono que ele passou trabalhando à noite. A gente só olha para o resultado. Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, já ser
mais rico, né, amigo do Bill Gates e tal, ele falou assim, é interessante que as pessoas chegam em mim e perguntam que carro eu tenho, qual é o tamanho da minha casa e quanto dinheiro eu tenho. Eles não perguntam qual foi o livro que eu li, quais foram os negócios que eu fiz, como foi que eu cresci, entende? A gente só olha para o resultado, porque o cérebro ele quer o mais fácil, ele quer o atalho, ele não quer o caminho, ele quer atalho. E aí, isso é um tipo de autossabotagem. Aí você fala assim, eu quero vencer na vida. Bom, a primeira pergunta que eu faço quando você diz que quer vencer na vida é assim, o que é vencer na vida para você? Porque isso tem várias conotações para cada um. Talvez vencer na vida para você seja diferente de vencer na vida para mim. E a pessoa diz assim, olha, no dia, eu ouvi isso de uma pessoa, viu? No dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou montar um orfanato. Vou ajudar a criança carente. Eu chamo de barreira intransponível. É quando você coloca uma condição que nunca vai ser transposta, certo? Como é que é isso? Eu digo assim, no dia que eu receber uma herança, eu monto a minha empresa. No dia que eu tiver 100 mil reais, eu começo o meu negócio. Se você nunca vai ter 100 mil reais, então é uma barreira intransponível. E aí, você fica pensando assim, e agora? É autossabotagem. Você coloca uma condição que você nunca vai vencer essa condição. Você fala assim, Mário, sabe por que eu nunca dei certo até hoje? Porque eu não tenho dinheiro. E pronto. E você vai passar 30, 40, 50, 80 anos dando a mesma desculpa. E todo mundo vai acreditar. Por quê? Porque você diz que não deu certo porque não tem dinheiro. E é uma verdade. Agora a pergunta é, quando você sai assim, que você vai analisar a consciência, as pessoas que venceram na vida é só quem tinha dinheiro? Tem alguém que hoje é rico, que um dia não teve dinheiro e começou a partir do nada? Então eu tenho que aprender com essa pessoa. Porque se eu tenho 100 mil reais e vou começar um negócio, eu preciso pesquisar quem começou com 100 mil reais. Negócios que dão para montar com 100 mil reais. Agora, se eu tenho 1.000 reais na conta e eu falo assim, 100 mil, e eu nunca vou ter 100 mil, nunca vou montar negócio. Eu preciso pesquisar quem foi que começou com 1.000. Quem foi que começou com 500? Quem foi que quando começou estava endividado? Quem foi que quando começou não teve apoio nenhum? É esse que eu tenho que estudar para me ajudar. Mas a autossabotagem faz com que eu crie barreiras intransponíveis para que eu nunca realize o que eu quero. E aí, a pessoa não chega na fase da consciência, por isso que eu falei, nem sempre a consciência muda a vida da bate e volta. E aí ela não chega à fase da autorresponsabilidade, que ela fala assim, Mário, sabe quem é culpado de eu nunca ter dado certo na vida? Minha mãe. Minha mãe fez isso comigo. Meu pai, cara, mas tem 50 anos, tem 40 anos. Quer dizer, sua mãe e seu pai te criou até quantos anos? Até ano passado? Como é que é isso? Entende? Então a pessoa cria a barreira intransponível. E eu chamo também de abismo, né? Todo projeto tem o seu abismo. Cada fase do projeto tem um abismo. Preste bem atenção nessa situação. Você já percebeu que toda vez que você começa alguma coisa, você tem um momento que você para? Se você for olhar todos os projetos que você começou até hoje, você vai perceber que houve um momento que houve uma dificuldade, um problema, um desafio. E nesse momento do desafio você desistiu. Esse é o abismo daquela fase. É como se você tivesse querendo subir a montanha e quando você chega num determinado ponto você percebe que lá tem um buraco. E você precisa transpor esse buraco. E aí você vai lá e transpõe. Ou então você volta. Todo projeto. Aí você fala assim, não, eu vou agora montar uma banca de comida. Porque banca de comida é muito fácil. E aí você monta um negócio bem facinho. Sabe o que vai acontecer? Naquele negócio que você está montando, também tem um momento do abismo, uma dificuldade, uma barreira que você precisa transpor. E quem
cria o costume de desistir. Ele criou o costume de desistir. Qualquer coisa que ele vai fazer, ele costuma desistir. O que acontece? Ele vai desistir numa barreira pequena também. Agora, a pessoa que aprendeu a transpor barreiras, a resolver problemas, ele vai sempre, pode ser um problema grande ou pequeno, ele sempre vai transpor. Cada fase tem o seu abismo. Se você começar um projeto hoje, em algum momento, entre hoje e a conclusão do seu projeto, tem um abismo. E você precisa aprender a tomar a decisão de transpor esse abismo, tá bom? Tem pergunta, gente? Quem aí tem alguma pergunta para fazer? Já estamos finalizando aí. Se tiver alguma pergunta, coloca aí no chat ao vivo, tá bom? Tá aí do seu lado. Enquanto eu finalizo aqui, eu quero agradecer a presença de cada um. Quero te pedir algumas coisas. Primeiro, que você curta esse vídeo. Tem 10 curtidas agora e já teve várias pessoas aqui nesse chat, nessa transmissão. Segundo, eu quero que você compartilhe esse vídeo, porque quando você compartilha, quando você curte, o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Então, você precisa fazer isso para mim. Outra coisa, eu quero que você comente, porque quando você comenta, você ajuda o canal e você se inscreve também. Por quê? Eu estou lançando vídeo praticamente todo dia. Tem semana que eu lanço 10 vídeos por semana. Né? Então, assim, quando eu estou bem inspirado, acaba saindo. E eu não tenho como mandar para todo mundo, porque às vezes eu fico meio receoso de incomodar as pessoas de mandar tantos vídeos. E também não faz sentido, né? Se o YouTube avisa as pessoas, para que eu vou ficar mandando? Então, eu mando um ou outro vídeo eu mando para a pessoa, dizendo que eu lancei. Mas quando você se inscreve, você diz para o YouTube, esse canal é relevante, ele precisa continuar. E a gente também precisa chegar a pelo menos aí 1.000 inscritos para ter alguns tipos de privilégio, né? Monetização, transmissão ao vivo, né, que eu estava fazendo pelo Instagram, ou Instagram. Como fazer para não desistir quando vier dificuldades? Ótimo, Gilberto. Muito bem, Ferreira, né? Como fazer para não desistir quando vier dificuldades? Então, vamos lá. Primeiro, a atitude tem que ser de alguém que não desiste. Eu digo assim, ó, depois que você define onde quer chegar e onde você está, faça também um voto de excelência. O que é o voto de excelência? Diga assim, o que você vai fazer para que aquela tarefa saia da melhor forma possível. Mas a melhor recomendação que eu já vi é o seguinte, quando você for entrar no negócio para fazer qualquer coisa, define primeiro que você não vai sair do negócio até adquirir o resultado desejado. Porque o que faz você desistir não é a dificuldade. O que faz você desistir é porque você está procurando atalho, você está procurando coisa fácil. Você não está decidido a fazer aquela coisa funcionar. Isso é o que atrapalha. Porque toda dificuldade ela é menor que você. Você tem que entender isso. A dificuldade ela não é maior, ela é menor. Todo problema que você tem é menor que você. Você é um gigante diante do problema. Mas a sua atitude pode diminuir o seu tamanho e o seu potencial. Então, se você coloca a sua atitude como alguém de vencedor, como alguém que quer alcançar aquilo, que não aceita não como resposta, que vai atrás do que você quer, que volta com o que você quer, então você acaba transpondo qualquer barreira. E detalhe, depois as barreiras vão ficando ainda menores, porque não são as barreiras que mudam de tamanho. É você que muda o tamanho da sua atitude. Então a atitude gera resultado por isso. Você quer chegar no topo da montanha? Olha para cima e diz assim: eu só paro quando eu chegar lá em cima. É isso. Respondi a sua pergunta, Ferreira? Deus abençoe aí. Tem mais alguma pergunta? Se não tiver, vamos encerrar. Atitude e voto de excelência. Legal. Muito bem, Lina. É isso mesmo. Voto de excelência, então, é obrigatório, né? Eu preciso fazer um voto de excelência, dizer eu serei o mais excelente possível em cada tarefa que eu for fazer. Tá bom? Deus abençoe e até uma próxima.